Então vim aqui falar um pouquinho, eu sei que não é um ambiente que eu estou acostumado a falar, porque eu estou acostumado a falar para médicos e estudantes de medicina, sou professor da Faculdade de Santa Marcelina também, mas é um grande desafio. Eu agradeço pelo convite da EDO, do Dr. Eric, que aí o Dr. Eric é dentista, estudante de medicina também, então ele vai dar uma boa complementada na minha apresentação. Bom, para começar, gostaria de fazer essa pergunta aqui. Quem gosta de comer batata frita? Não tem um que não fale que não, né? É incrível isso aqui. Eu falo que é a junção de todo mundo que come carne, com os veganos, vegetarianos, todo mundo gosta de batata frita. E eu comi isso aqui no almoço também, né? Então, uma coisa maravilhosa, mas eu tenho uma história muito engraçada que no segundo encontro com a minha noiva, eu chamei ela para dividir uma batata frita. E no dia seguinte, passei mal. Passei mal, fiquei com uma gastrite, fiquei com uma dor de estômago. Então, toda vez que eu falo desse assunto, me vem a batata frita na cabeça. E toda vez que eu penso em gastrite crônica, eu lembro de como eu acordei no dia seguinte com aquela dor de estômago. Mas será que isso aqui é paixão mesmo, né? Não, na verdade era queimação, né? E é uma coisa que acontece, né? Quem aqui já teve queimação de estômago? Depois de beber, né? Também, nossa, maravilhoso, né? Então, e é uma queixa muito comum mesmo. Estudos falam aí que 20 a 40% da nossa população tem essa queixa. Então tem essa queixa de queimação em algum momento da vida. E aí é uma coisa que é muito relevante, então no consultório e na PS, né, na minha unidade básica de saúde, que aqui de 2 a 3% das minhas consultas são motivadas por uma queixa de queimação no estômago. Então é um tema muito prevalente, porque na UBS eu estou muito acostumado com atenção primária, com prevenção. Quando eu falo a pessoa que vem com uma queixa aguda, geralmente é o que me preocupa, porque geralmente as pessoas só vão quando tem um problema, né? Não vem antes. Então é uma queixa bem relevante na atenção primária. E qual que é a história clínica dessa doença? Primeiro, então, a queixa mais comum é a epigastralgia. Então, aquela dor aqui em cima do estômago, parece que está infartando. Tem gente que vai para o pronto-socorro, vai para o UPA, acha que está infartando de verdade, e na verdade é só uma gastrite, mas lógico, a gente precisa sempre pensar no mais grave primeiro, então a gente pensa também em infarto, mas a gastrite é uma queixa muito comum de dar essa epigastralgia. Pirose, essa saciedade depois de comer. Tem gente que fala, nossa, comi tão pouco, mas já estou tão cheia. Nossa, parece que minha barriga fica estufada, né? Então, isso são queixas muito comuns da gastrite crônica. Às vezes a gente não dá muita bola, porque é uma queixa crônica. Às vezes, eu estou acostumado a comer, mas aí quando eu como um pouquinho mais, quando eu como um alimento gorduroso, e aí acaba aparecendo esse tipo de queixa. Então, também tem que saber a duração da doença. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com queimação no estômago, eu falo, quanto tempo? Ela fala, desde ontem? Eu falo, mas o que você comeu ontem? Eu bebi demais. Aí eu já sei o que foi. Agora, se a pessoa falar, olha, faz anos que eu sinto essa queimação no estômago, aí eu começo a me preocupar. Eu começo a falar, nossa, tem alguma coisa de estranha aí. Então, relação com alimentos, padrão alimentar. Então, um paciente que come muita gordura, ele fala, toda vez que eu vou lá no McDonald's e como uma batata frita, eu fico lembrando da batata frita o dia inteiro, fico com dor de estômago. Ou, eu comi a coxinha de tal lugar e aquela coxinha me deu queimação também. Então é importante identificar esse padrão alimentar. Uso de medicações, principalmente anti-inflamatórios. Então, o pessoal que toma muito anti-inflamatório, que faz esporte, que faz crossfit, que faz academia, adora tomar um anti-inflamatório. Dentre todos os problemas que a gente tem no anti-inflamatório, a gastrite é uma queixa bem comum. Então a gente tem que perguntar também se o paciente faz uso desse tipo de medicação. Então, também tem cofatores psicológicos, porque tem o pessoal que fala, eu tenho gastrite nervosa. É verdade isso? É verdade. Tem gente que tem gastrite nervosa. Passa tanto nervoso, que dói o estômago. A pessoa fala, nossa, eu passo tanto nervoso no meu dia a dia que eu fico com dor de estômago, não consigo comer. Isso é verdade, gente. Então,
tem que investigar se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa que passa muito nervoso. E uso de substâncias, principalmente cigarro e bebida alcoólica. Está muito relacionado. Então, sabendo um pouquinho disso, eu preciso também pensar numa doença um pouquinho mais grave, porque quando é uma queixa mais arrastada, de uma gastrite crônica, eu preciso pensar nos fatores de risco. Então, não sei se é tão comum para vocês como é para mim, mas chegar no consultório alguém com esse tipo de queixa. Fala assim, olha, eu tenho muita dor de estômago, nossa, eu comi alguma coisa que não me caiu bem. E às vezes a gente não dá tanta bola para uma queixa dessa e a gente perde uma oportunidade de tratar e de talvez dar uma assistência melhor de saúde para aquele paciente. Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais quando esse paciente vem com esse tipo de queixa para a gente. Então, preciso pensar, esse paciente faz uso de cigarro, faz uso de bebida alcoólica? Porque se ele faz uso, e faz um uso crônico já, eu preciso pensar em um câncer gástrico. Por quê? Porque, tudo bem, ele chegou, eu estou cuidando da saúde bucal dele, não tem muito a ver comigo, mas se ele chegou e eu sei que ele tem risco, se eu encaminhar ele, eu estou dando uma assistência melhor de saúde. Né? E quando eu penso na minha especialidade, da medicina de família, e penso no local onde eu trabalho, com pessoas que trabalham com a estratégia, que atuam na atenção primária, minha grande preocupação é essa. É como que eu dou a minha melhor assistência para não deixar chegar nisso daqui, para não virar um câncer. Então, às vezes, quando a gente pega um paciente, eu fumo há muito tempo, aí vocês ficam preocupados, né? O tabagismo com a saúde dental desse paciente, tudo, mas e o câncer? Que pode causar? Só de orofaringe? Tem de esôfago, tem de estômago, tem de bexiga. Então, tem outras coisas que a gente precisa levar em conta também. Outro fator de risco, carne muito processada, alimento embutido, né? Esses enlatados, para quem adora enlatado, aquele picles enlatado, é gostoso, não vou negar, é bom. Mas pessoas que comem isso aqui demais também tem uma chance de ter câncer gástrico também. Então a gente precisa ficar de olho. História prévia por infecção de H. pylori. Então, um paciente que teve H. pylori ou que tem H. pylori, ele tem um risco maior de câncer gástrico. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas também cirurgia prévia de úlcera gástrica. Então, todo paciente que já teve uma úlcera diagnosticada, também a gente precisa ficar bastante de olho. E síndromes genéticas, mas aí síndromes genéticas é muito específico, não vou ficar tomando muito tempo de vocês, que é mais específico na medicina, né? Então, alguns sinais de alerta. O paciente que fez tratamento com inibidor de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, ou já fez tratamento de H. pylori, mas mesmo assim ele continua com a queixa, eu continuo com gastrite, tratei, doutor, estou tomando certinho minha medicação, então o que está acontecendo? Eu vou precisar investigar melhor. Sangramento. Se o paciente tem algum tipo de sangramento, ele fala que ele vomitou sangue, ou ele viu sangue nas fezes, é um pouquinho mais difícil porque é um sangramento alto, então geralmente sai de uma outra forma nas fezes, mas precisa ficar de olho também. Disfagia, paciente que sente dor para comer, né? Então, uma dor geralmente progressiva, ele fala assim, eu sinto dor para comer alimento sólido, mas aí depois eu comecei a comer alimento pastoso, começou a doer também. Isso aqui me chama a atenção para câncer de orofaringe. Odinofagia, dor de garganta, então em época de Covid, tudo é Covid, né? Se tem dor de garganta, é Covid, vai fazer o teste primeiro antes de eu te atender, né? Mas é uma queixa bem recorrente. Então, perda de peso não intencional, o paciente não está fazendo dieta e está perdendo peso. Isso é externo, isso fica de olho. Vômitos persistentes, massa epigástrica, isso aqui mais do exame nosso físico do médico, né? E uma anemia ferropriva. Então, sei que em alguns lugares, em algumas cirurgias, vocês pedem exames pré-operatórios e às vezes vem uma anemia ferropriva. Aí você fala assim, nossa, mas o paciente tem anemia da onde, né? A gente fica pensando, nossa, mas da onde? Bom, só tem algumas possibilidades. Ou esse paciente não está produzindo sangue, ou ele está perdendo. Né? E se ele estiver perdendo, eu preciso investigar de onde está vindo esse sangramento. Então, diagnósticos diferenciais. Primeiro, campeão aqui é o refluxo.
Alguém já acordou com gosto amargo na boca? Já deitou depois de comer e ficou soluçando de madrugada? Ou ficou lembrando da mortadela que comeu no Mercadão? Né? Tudo isso faz parte do refluxo. Todo mundo tem algum grau de refluxo gastroesofágico, mas alguns são mais sintomáticos do que os outros. E o refluxo pode dar a dor de estômago, né, epigastralgia, na região epigástrica, então é um dos diagnósticos diferenciais e é importante a gente saber também. Doença ulcerosa, então o paciente que tem essa dor muito crônica, já está fazendo tratamento e não está tendo melhora, eu preciso pensar se ele tem ou não uma úlcera. E lógico, pensar em câncer também. Tem algumas doenças biliares, não sei se alguém já teve pedra na vesícula aqui, mas é terrível, né? Pedra na vesícula, a vesícula funciona para quê? Ela é detergente. Então toda vez que a gente come gordura, ela precisa atuar para dissolver essa gordura. Então toda vez que o paciente come e tem uma pedra na vesícula, vai doer. Mas é um padrão de dor um pouquinho diferente da gastrite. Ele não dói na hora, ele dói 1 hora depois que come. E aí geralmente incomoda bastante. Isso aqui é um dos diagnósticos diferenciais da gastrite crônica, que a gente também pensa quando chega a esse tipo de queixa. A gastrite crônica, então, associada a H. pylori. O Dr. Eric vai falar um pouquinho da H. pylori mais pra frente, então não vou tomar muito tempo, mas é uma bactéria gram-negativa, que ela não só infecta, como ela fica lá alocada. Então, se você não tratar, ela vai ficar lá quietinha e às vezes causar um problema depois. E mais da metade da população mundial é infectada. Então, como que eu faço? Será que eu trato todo mundo? Será que eu não trato? Será que eu peço exame para todo mundo? Será que eu não peço? Pois é, tem essa dúvida ainda existe muita dúvida nos protocolos, né? Tem um papel muito importante na doença ulcerosa péptica, então úlcera de estômago, e no linfoma Malte. O linfoma Malte é um linfoma bem específico gástrico, que ele está tão relacionado a H. pylori que quando você trata H. pylori ele some. Ele é um tipo de câncer que se você tratar a bactéria que está relacionada a ele, ele some. E tem o adenocarcinoma gástrico, que é o mais comum aí de estar associado, que tem uma relação importante também. E é o principal agente etiológico, então, da gastrite crônica. A gente tem 3 fenótipos possíveis. Não sei se vocês pedem endoscopia no consultório de vocês, ou se vocês encaminham algum paciente para solicitar endoscopia, mas geralmente é isso que vem nos laudos, né? Pangastrite leve, vem com discreta, mínima alteração de secreção ácida na mucosa, e esse aqui, a maioria, é assintomático, mas é um dos tipos de gastrite que está relacionado a H. pylori. Então, quando você pega um laudo de endoscopia, aí você fala assim, mas a H. pylori veio negativa. A gente vai ver mais para frente o que seria o falso negativo. Então, uma pangastrite leve, você já precisa ficar de olho. Uma gastrite com predomínio antral, associada a níveis elevados de gastrina, aí já são exames laboratoriais, né? Isso aqui também está associado a um pouquinho mais raro de você ver isso aqui em laudo, mas pode acontecer. E a gastrite multifocal, que é o que a gente tem que ficar de olho. Se vem no meu laudo gastrite multifocal, no laudo de uma endoscopia, eu preciso ficar de olho. Por quê? Porque ele é um dos precursores aí de um possível adenocarcinoma gástrico. Então, só de saber a diferença desses 3 fenótipos aqui, eu já sei o paciente que eu preciso me preocupar mais. É o paciente que tem maior chance de ter um câncer lá na frente. Então, como que eu faço a abordagem diagnóstica? Peço endoscopia para todo mundo? O que vocês acham? Alguém já fez endoscopia aqui? É fácil? Tranquilo? Eu falo, todo exame que pede um acompanhante não é tranquilo. Se pedir um acompanhante, você não vai ser legal, né? Então, endoscopia não é um exame tranquilo, não é um exame inócuo, é um exame invasivo, é um exame que tem pouca probabilidade, mas tem sim a sua porcentagem de perfuração esofágica, tem problema de perfuração gástrica, então não é um exame tranquilo, sem contar que você tem que ser sedado, né? Então, primeiro, tem um pouquinho de diferença na literatura aqui no Brasil. Como que a gente faz? Pacientes acima de 40 anos, com presença ou sinais de alarme, né? Aí a gente vai ficar mais de olho. Eu acho que vale a pena pedir realmente uma endoscopia para ele. Se o paciente, então, tiver sintomas típicos do refluxo, eu dou uma esperada.
Falar, é o paciente que reclama para mim que come e deita logo em seguida, depois fica lembrando da comida, acorda com gosto amargo na boca. Posso tentar tratar ele primeiro, antes de fazer uma endoscopia. E aí como que eu faço? Passo um omeprazol, geralmente numa dose baixa, de 20 a 40 miligramas, e faço um teste terapêutico. Dou 1 a 2 semanas para ele e vejo se ele tem resposta. Tá? Então, esse é o começo da abordagem. Como que a gente faz? Nos demais casos, então, se o paciente realmente tem algum sinal de alarme, se tem algum fator de risco, aí vale a pena testar e tratar H. pylori. Talvez nem precise da endoscopia ainda, mas eu posso já dar o inibidor de bomba de próton, dar um omeprazol para ele, ver se ele melhora em 1 a 2 semanas, aí ele retorna. E não melhorou, eu aumento a dose. Não melhorou, aí eu vou fazer um teste de H. pylori. Né? Posso fazer um teste de urease, posso fazer um teste respiratório, e são testes não invasivos. E aí que seria muito importante para a gente fazer o tratamento. E para estratégia, então, de testar H. pylori, é sempre teste não invasivo. Todo mundo fala, mas eu descobri minha H. pylori na endoscopia. A maioria descobre só na endoscopia. Mas a gente tem teste de urease, respiratória, tem outros testes, tem sorologia para H. pylori, que a gente poderia solicitar, lançar a mão de um exame muito mais tranquilo, muito mais inócuo. E aí como que a gente faz? Abordagem terapêutica. E aqui eu fiquei falando muito no Medicase, né? Não tem como fugir disso, você falar desse jeito. Mas o que eu acho muito importante para todas as especialidades, quando eu falo de atenção primária, quando eu falo de um cuidado integral do paciente, é o tratamento não farmacológico. Eu não preciso ficar, nossa, mas e agora? Será que eu uso esomeprazol, pantoprazol, omeprazol? Como que eu vou fazer? Todo mundo pode fazer isso aqui, que é o tratamento não farmacológico. Primeiro, controle do peso. Se o paciente está acima do peso, aumenta muito a chance dele ter refluxo, aumenta muito a chance dele ter gastrite. Tá? Então, preciso orientar o meu paciente a fazer um controle do peso. Evitar o uso de álcool e cigarro. Se eu sei que o meu paciente bebe, sei que o meu paciente fuma, eu preciso perguntar, quanto que você bebe? Quanto que você fuma? E como que a gente pode fazer para diminuir o uso disso daqui? Porque, às vezes, ele realmente precisa de um incentivo. Porque quando a gente pensa nessas adicções, no vício de substâncias, o paciente ele tem esse problema, porque às vezes ele não enxerga aquilo como um vício. E às vezes você precisa orientar que aquilo é um vício, que aquilo vai fazer mal para ele entrar numa fase de pré-contemplação, depois contemplar qual que é o problema disso, para depois ele ir atrás de um tratamento. Mas se ninguém der esse start na cabeça dele, ele vai ficar muitos e muitos anos usando a substância sem nenhum problema. Tá? Então faz parte do papel de qualquer profissional de saúde. Diminuir o consumo de cafeína. Então, quem bebe muito café aqui? O dentista bebe bem menos. Quando eu falo isso na medicina, todo mundo levanta a mão, né? Então, cafeína, não só café, mas também energéticos, né? Porque o café tem uma série de problemas. Além de você ficar saturado e ele atuar como uma substância até que causa dependência, tem gente que tem dor de cabeça de manhã cedo se não tomar café. Então, causa dependência. Mas também pode causar uma intoxicação por cafeína. É raro, mas acontece. Como eu sei? Porque eu tive isso na faculdade. Tomei 2 litros de café mais 2 litros de energético. Fui parar num pronto-socorro com uma suspeita de trombose de pulmonar. Pois é, por intoxicação por cafeína. Então, preciso diminuir o consumo de cafeína. Isso piora a gastrite e pode causar muitos males além da gastrite. Evitar chocolate. Aí quando eu falo isso aqui, o pessoal já até desanima. Tem umas mulheres que olham para baixo, que não querem ouvir falar disso. Pois é, chocolate tem muito açúcar também, pode ter até cafeína na composição e pode piorar a gastrite do paciente. Controlar alimentos gordurosos e frituras. Controlar, não estou falando que é proibido. Né? Nunca falar é proibido você comer fritura. Não, não é proibido. Você pode comer, mas não todo dia, não toda hora, não toda refeição. E suspender o uso de anti-inflamatórios. Isso é muito importante. O paciente, ele às vezes usa a medicação por conta e ele não te conta que ele usa. Ele não vai te contar, só se você perguntar. Você usa alguma medicação todo dia? Não. Não? Ah, tá bom. E quando você tem dor, você toma o quê? Ah, eu tomo um ibuprofeno, diclofenaco.
mas aí você toma de vez em nunca? Não, tomo toda semana. Vou lá no futebol, quando eu volto do futebol já tomo anti-inflamatório para ficar bom no dia seguinte. Pois é, se você não perguntar, ele não vai falar mesmo. É que o paciente que você fala assim, você tem algum problema de saúde? Ele fala, não, você toma algum remédio? Eu tomo losartana, tomo atenolol, mas está tudo controlado, doutor. Então você tem problema de saúde, né? Então tudo bem, né? Então você precisa perguntar, fazer investigação mais a fundo. Tratamento farmacológico. Então quando eu falo de tratamento de gastrite, estou falando de inibidor de bomba de próton. É para usar para sempre? Não. Tá? Isso não é mais recomendação. A gente sabe que tem alguns efeitos deletérios a longo prazo do uso do omeprazol, desomeprazol. Então, o tratamento farmacológico é de 1 a 2 meses. E aí ele vai melhorar. Como num passe de mágicas, ele melhora porque ele tomou 2 meses de omeprazol. É claro que não. Ele só vai melhorar se o meu tratamento farmacológico estiver associado. Não farmacológico, desculpa. Não farmacológico estiver associado. Aí ele vai melhorar. Então eu faço esse tratamento junto com o meu tratamento não farmacológico. E aí eu vou testar como que ele vai ficar sendo. Então, a terapia, ela é bem individualizada. Por quê? Porque tem paciente que responde com 20 mg, tem paciente que responde com 40, tem paciente que responde com omeprazol, com esomeprazol, com pantoprazol. E tem diferença sim no uso, mas não vou entrar tão a fundo, mas é bem individualizado. O importante saber é a classe, né? É o inibidor de bomba de prótons. Ao longo do tratamento, então, eu posso ter que aumentar essa dose. Então, eu preciso ver a resposta terapêutica do meu paciente. Não posso ficar esperando, não, mas você vai tomar 2 meses e a gente vê o que acontece. Não, é 1 a 2 semanas. Não melhorou, já aumento a dose. Por quê? Porque eu preciso chegar numa dose que ele não tenha mais sintomas. Quando eu chego nessa dose que ele não tem sintomas, eu sei que eu estou tratando já adequadamente com a medicação. Então, pode ser que eu precise realizar uma endoscopia no meio do tratamento. E aí, como que eu faço? Posso mandar ele para endoscopia tomando omeprazol? Não, porque aí você vai ter um falso negativo. Então, eu preciso suspender por 4 semanas, 1 mês. E aí, ele sim, ele vai fazer endoscopia. Então, eu preciso saber orientar sobre o exame também. Porque se ele fizer um exame, aí ele vai, ele não tem gastrite. Então, deixa pra lá, não é gastrite, vai lá pro seu médico, vai investigar outra coisa. Na verdade, era, só que foi um falso negativo. Então, o inibidor pode ser substituído, né, por algumas outras medicações, que nem a cimetidina, a anitidina, mas é tratamento mais sintomático, não é tratamento mesmo para gastrite, tá? Só para alívio de sintomas. E a erradicação da H. pylori, como que a gente faz? Esse é o tratamento de primeira linha. Essa é a nossa escolha, logo de cara, é o omeprazol, 20 mg, 2 vezes ao dia, por 14 dias. Então, um tratamento de 2 semanas tomando antibiótico e omeprazol. Amoxicilina, 1 grama, então 2 comprimidos de 500, de 12 em 12 por 14 dias. E a claritromicina de 500 mg, também de 12 em 12 por 14 dias. É bastante coisa. Bastante coisa. E aí, esse paciente vai fazer esse tratamento e a gente vai ter que ver se ele teve resposta terapêutica ou não ao tratamento da H. pylori. Então, como que eu faço o tratamento da H. pylori? Como que eu faço o acompanhamento? Eu sei que eu tratei e aí eu dei a medicação, ele vai embora e todo mundo segue feliz a vida. Não, preciso saber se tratou direito. Vou repetir uma endoscopia? Não, né? Não tem necessidade. Então, para confirmar a erradicação, eu vou lançar mão de alguns testes não invasivos, tá? Então, posso fazer a pesquisa do teste respiratório com a ureia marcada, ou posso fazer a pesquisa do antígeno fecal. Por quê? Porque se eu fizer o teste de urease, ele vai dar positivo ainda. Então, tem diferença entre os testes. Então, para fazer acompanhamento, é o fecal e o respiratório. É isso que tem que guardar. Tá? O acompanhamento é isso. Então, uma nova biópsia pode até ser solicitada. Você pode até pedir uma endoscopia, pedir uma biópsia, se o paciente tiver uma indicação por ele ter um alto risco para câncer. Se ele não tiver, não peço biópsia. Se ele tiver, eu vou pedir uma biópsia gástrica, tá bom? O teste de urease, então, não deve ser utilizado para controle de cura. Por quê? Porque ele vai ficar positivo por muito tempo. Então, se eu ficar testando, eu vou ficar dando antibiótico, teste dando antibiótico,
isso aqui não vai negativar, então eu não posso ficar fazendo esse exame várias vezes por conta de uma H. pylori que provavelmente já foi tratada. Então, vou dar continuidade para o Dr. Eric, que vai falar mais a fundo sobre H. pylori. Meu recado é paz, amor e batata frita, né? Porque batata frita é de Deus, né? De todo mundo. Obrigado.